Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, num dia bastante agitado com informações extremamente graves envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que os grandes veículos de comunicação estão tentando minimizar em relação à opinião pública. O impacto das revelações que estão vindo à tona, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque Roberto Campos Neto e Paulo Guedes são apenas mais dois personagens dentre tantos outros que estão sendo revelados para o mundo como pessoas que ficaram ricas, desviaram dinheiro, lavaram dinheiro, escaparam do fisco de seus países para colocarem fortunas em paraísos fiscais. Nós vamos abordar algumas questões relacionadas a esses fatos, nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, se inscreva conosco, você é muito bem-vindo, observe e analise também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque isso faz a gente chegar a mais pessoas como você, e envie para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu tenho vários amigos aí que têm outros canais aqui no YouTube, nas plataformas, e que quando surge um fato tão bombástico como esse envolvendo o Paulo Guedes, às vezes eles poderiam colocar manchetes do tipo, ou colocar lá nas suas capinhas de vídeo, né? Péssimo dia para Paulo Guedes. Será que é um péssimo dia o fato de ele estar sendo revelado como uma pessoa que tem fortunas que nós não sabemos exatamente como foram adquiridas, até suspeitamos, né? Que estão em paraísos fiscais? Será que é um péssimo dia para ele? Bom, se nós observarmos que a revelação que nós estamos diante dela agora, ela nos dá conta que o Paulo Guedes tem pelo menos 51 milhões de reais em paraíso fiscal. Quando a gente vê essa manchete aqui do caderno de economia do UOL, a gente vê assim, o que é offshore? É ilegal investir em empresas de paraísos fiscais? Bom, isso é a editoria do jornal, tentando minimizar o fato de se ter dinheiro fora do país, ou especificamente do nosso país. Só que se vocês derem uma olhada aqui na cotação do dólar, aqui, não sei se vai dar para ver, aqui nesse cantinho aqui, o dólar hoje ele tem uma variação de 1,38%. Para quem tem 51 milhões de reais depositados em paraíso fiscal, isso convertido em dólar, só com essa variação de hoje, o Paulo Guedes ganhou R$ 703.800. Tá bom? Num dia, você como ministro ali, você tendo todas as informações e como presidente do Banco Central, você tendo acesso direto à nossa política cambial, você poder prever alguns acontecimentos. Por que o ministro Paulo Guedes não tem esse dinheiro aqui no nosso país? Aí muitas pessoas poderiam dizer, né? É para fugir da tributação. Então quer dizer que ele, quanto ministro da Economia, ele pode navegar sobre a tributação sobre as nossas costas, mas ele mesmo coloca o dinheiro fora do nosso país. Aqui não é para investir? Ele não disse que os investimentos aqui estão sendo muito apetitosos, que os investidores estão vindo para o Brasil, viriam para o Brasil? Então por que ele tem dinheiro fora do nosso país? A família Bolsonaro deve estar também, de um certo modo, surpresa, né? Porque eu duvido que o Paulo Guedes tenha falado dessa dinheirama toda que ele tem fora do nosso país, né? Para quem é acusado de fazer rachadinhas, isso aí é apenas um conjunto de migalhas que a família Bolsonaro opera em relação ao conjunto de recursos que Paulo Guedes consegue operar no mercado financeiro fora do nosso país. E nada também pode nos provar em sentido contrário que ele não esteja recebendo outras quantias. Gente, eu coloquei, vindo de outros grupos, outras situações nebulosas, né? Por que não? Porque, gente, por mais que as editorias digam ter offshore fora do Brasil não é ilegal. Olha só, toda vez que aparece algum tipo de escândalo, vocês vão ver sempre que tem gente envolvida com política, envolvida com tráfico, com crime, com armas, com drogas, com dinheiro em paraísos fiscais. Na melhor das hipóteses, as pessoas que pegam dinheiro dos seus países e colocam em paraísos fiscais é para fugir do fisco, para pagar menos impostos. O próprio Paulo Guedes está enviando para o Congresso Nacional uma reforma tributária que alivia a tributação
sobre pessoas como ele que tem dinheiro fora do nosso país em offshore. Então, existe uma série de moralidades, de ilegalidades, porque existem leis no nosso país que proíbem esse tipo de promiscuidade. Alguém que tem interesse público numa área ter dinheiro envolvendo essa área no mesmo tempo. Eu fiz um papo anterior, gente, hoje mais cedo. Se você não assistiu, convido você a assistir, onde eu coloquei um trecho aqui de uma entrevista que eu fiz com o deputado Paulo Ramos, que foi uma pessoa que é uma pessoa que anda investigando muito o Paulo Guedes, por conta do que ele tem feito na área econômica no nosso país e dos interesses que ele está operando e de quem é esse personagem, se ele está agindo a favor do Brasil ou está agindo a favor de interesses particulares próprios. Então eu separei mais esse trechinho aqui para vocês verem como o Paulo Guedes chegou até o Ministério da Economia e como isso faz com que ele esteja blindado em relação a uma série de acusações que ele sofria e que foram paralisadas por Augusto Aras até o presente momento, mas isso tende a ser requentado agora diante dessas revelações. Vamos ver esse trecho aqui do deputado Paulo Ramos, numa entrevista que eu fiz com ele lá no Lapa Café. Vamos lá. Por onde ele passou, os instrumentos que ele criou para oferir recursos públicos, especialmente fundos de investimento, dos quais ele ainda participa. No final de 2018, para ser ministro da Economia, ele simulou o desvínculo. Sim. Simulou o desvínculo. Quer dizer, estou me afastando pero no mucho. Ou ele é cotista, ou ele faz parte do conselho, integrou a direção, mas na Operação Greenfield, que ele é o principal investigado, o último despacho, que eu distribuí cópia, do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, marcando data para ele ser ouvido, alertando sobre uma investigação outra que deveria ser aberta, sob pena de prescrição. E ele passou a ser ministro, foi em final de outubro o despacho, marcando a data, se eu não me engano, de 9 de novembro, para ele ser ouvido, mas deferindo a possibilidade dele marcar uma nova data, se não pudesse comparecer naquela data atrasada. E aí, em 1º de janeiro de 2019, ele assume o ministério e, portanto, só o Supremo Tribunal Federal. Gente, traduzindo rapidamente para você que não viu todo o vídeo, né, nesse trecho aqui, o que o deputado Paulo Ramos está dizendo para a gente é o seguinte, que o Paulo Guedes tem participação numa série de empresas que envolvem interesses da área de economia, área de petróleo, área de gás, área de infraestrutura, tudo isso ele tem empresa. E ele operou com várias empresas envolvendo esses negócios durante muito tempo. Quando chegou perto, o Bolsonaro ganhou, quando chegou perto dele ser nomeado, ele tentou se desvincular dessas empresas fazendo uma série de simulações, como o deputado afirma, como ele mostra nas provas que ele levantou. E aí o que acontece? Como o Paulo Guedes estava sendo investigado pela Operação Greenfield, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal, quando ele vira ministro, o que acontece a partir do dia 1º de janeiro de 2019? Na condição de ministro, todos os processos que estavam sendo ajuizados contra ele vão para a alçada do Supremo Tribunal Federal. Mudam de instância. E muda também as pessoas que estavam propondo as ações ali. Cai no colo de Augusto Aras, que desarticula a Operação Greenfield do Ministério Público Federal e provoca mais adiante a suspensão de todos os processos contra Paulo Guedes. Ele adquire uma blindagem extraordinária na condição de ministro. Como eu digo a vocês, a família Bolsonaro, quando olha, e eles devem estar agora com algumas interrogações, né? Porque quem estava ali se alimentando de pequenas benesses, de gabinetes, de servidores, isso aí tudo são pequenas merrecas diante das operações em que Paulo Guedes esteve envolvido ao longo desses anos todos. Se a gente for ver aqui as matérias que nos dão conta do que representa o Paulo Guedes no meio dessa história, a gente vai ver que só em relação à alta do dólar nos últimos anos, desde que o Paulo Guedes está à frente da economia do nosso país, ele teve um lucro de 14 milhões de reais sem fazer nada, paradinho,
paradinho. Por isso que, inclusive, ele nunca se opôs muito à desvalorização do real frente ao dólar, quando ele fez aquela série de agressões contra empregadas domésticas, e a empregada quer viajar para fora, quer o dólar barato, e por que não vai para Cachoeiro de Itapimirim? Enfim, ele estava dizendo isso para fora, mas ele internamente ele sabia que cada variação dessas, como no dia de hoje, de apenas 1,38%, o Paulo Guedes faturou R$ 703.800. Gente, é um dinheirinho bom, né, para um único dia, né? Se amanhã tiver uma outra valorização dessa, bom, vocês vão vendo quanto é que a pessoa vai ganhando. E os caminhoneiros que pagam o combustível pareado pelo dólar, esses que se explodam. Os brasileiros que estão comprando, tentando comprar carne, tem a carne pareada pelo dólar, esses brasileiros que corram atrás de ossadas, de carcaças para se alimentarem. Os brasileiros que estão precisando colocar o combustível nos seus veículos para trabalharem como Uber, os motociclistas para poderem entregar a comidinha dos aplicativos, essas pessoas todas que se explodam. O cidadão que tinha sua aposentadoria no sistema anterior e agora não vai se aposentar nunca mais, eles que se explodam. Essas pessoas, elas não estão preocupadas conosco, não estão preocupadas com o nosso país. Eu já coloquei no nosso vídeo mais cedo, veja lá algumas passagens, porque infelizmente a gente tem que classificar as pessoas como elas são. E o comportamento do ministro de Economia do nosso país é um comportamento de um estelionatário que comanda uma quadrilha que sonega direitos do povo brasileiro todos os dias. Quando eu estava preparando aqui o papo com vocês, me vieram várias ideias à cabeça aqui e a gente não pode deixar de enfatizar que só a cobertura que está sendo feita de maneira muito branda tem uma explicação no meio dessa história toda. Quando vocês analisam, por exemplo, outras operações que fizeram com que paraísos fiscais mostrassem dinheiro de vários brasileiros, como foi o caso da operação do Banestado, vários donos de veículos de comunicação, inclusive a família Marinho, também tinham dinheiro fora do Brasil em offshore. Então, quando chega um momento como esse, qual a tendência? Até porque, eu já mostrei para vocês também mais cedo, que o Paulo Guedes ele faz parte do Instituto Milênio, que é uma instituição bancada pela família Marinho, pelas organizações Globo, pelo Bank of America, e ele está ali absolutamente envolvido nas mesmas práticas que os grandes empresários, inclusive dos veículos de comunicação, têm. Ou seja, de não colocar dinheiro só no Brasil, de ter negócios fora do Brasil também, ou de ter empresas de fachada, né? Porque o que produz Paulo Guedes para dizer, não, tem empresas com dinheiro lá fora? Empresa do quê? Paulo Guedes já produziu um alfinete, um palito de fósforo. Como é que ele ganhou dinheiro? Foi só na iniciativa privada? É só envolvendo dinheiro privado? O Paulo Guedes não teve nunca nenhuma vinculação com o poder público? Aquilo que ele vive acusando os outros, né? As criaturas do pântano. Pois bem, ele nunca esteve nesse pântano. O dinheiro dele é um dinheiro totalmente puro, vindo do capitalismo, da competência das pessoas, do empresariado, do empreendedorismo, ou também é um sujeito tão picareta, capaz de falar as coisas que ele fala em público, e que também utiliza da picaretagem como uma prática do seu dia a dia para conseguir ganhar mais dinheiro e iludir as pessoas que estão próximas dele. Como eu digo a vocês, deve ter muito militar dentro do governo Bolsonaro hoje, muita gente ligada ao bolsonarismo, a família Bolsonaro, que está olhando assim e falando assim, Guedes, quem diria, hein? Estava com essa grana toda guardada, está tentando se imunizar, está fazendo uma série de negócios aqui, a gente não está tendo uma participação direta, ninguém pode provar nada agora, mas como alguém que tem contas fora do nosso país, a situação de suspeição fica muito grave. O governo americano, gente, está jogando também com ferramentas, ele fazendo várias estruturas para acabar com esse tipo de situação no mundo inteiro. A tendência é acabar, para que esses paraísos fiscais não consigam mais ser a proteção de dinheiro de tráfico, dinheiro de terrorismo, dinheiro de todo tipo de ilicitude, de corrupção, sobretudo em países pobres como o nosso, aqui no nosso país. Então, o cerco a essas criaturas no mundo está cada vez maior. Mas, infelizmente, aqui no nosso país, nós temos ainda a cobertura
dos grandes veículos de comunicação e de parcela da elite do nosso país que tentam minimizar esse tipo de enriquecimento sem causa legítima de personagens como o ministro falastrão que nós temos à frente do nosso país. Então, embora algumas pessoas possam dizer assim, foi um péssimo dia para Paulo Guedes, um péssimo dia com mais R$ 703.800 na sua conta. Gente, vamos continuar jogando luzes aí, porque a gente está conseguindo chegar em muitas pessoas, né? Vamos seguir em frente aqui, porque a verdade, ela vai chegando às pessoas de uma forma muito contundente e ela não pode ser desfeita nunca, né? Um grande abraço, gente, e até o nosso próximo encontro. Tchau.